Olá, meus amados irmãos, amigos do canal Doutor Lindo Táxi, estamos aqui chegando com mais um vídeo. Nesse vídeo eu quero falar referente a um assunto que hoje tem muito a ver com todos nós. É o relacionamento entre pais e filhos. Lá no mandamento da lei de Deus, está lá em Efésios capítulo 6, versículos de 1 ao 4, nos diz: Vós, filhos, sedes obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Então, meus amados irmãos, nós vimos aqui que vós, pais, criais os vossos filhos na doutrina, na demonstração do Senhor. Os nossos pais, quem viveu aí a década de 60, 70, até os anos 80, por aí, que tinha uma concepção, uma maneira bem diferente dos tempos atuais. Naquele tempo, todos se lembram que se usava benção pai, benção mãe, benção tio, benção tia, benção padrinho e assim por diante. Mas com o decorrer do tempo, tudo isso foi se perdendo ao longo das histórias, porque vieram as modernidades e nos dias de hoje, a gente às vezes vai falar alguma coisa com o filho, ele diz para a gente que isso passou, que a coisa hoje mudou, que isso era válido lá para os nossos tempos. E eu, particularmente, eu não concordo com isso. Gente, a obediência, ela é válida em todo tempo. Não importa se é lá quando eu era criança, hoje quando eu estou velho, amanhã quando eu não existir mais, daqui a 500 anos, 1000 anos, a obediência é preciso que tenha, é preciso que haja em todo tempo e lugar. A obediência e o respeito. Todo filho que obedeceu aos seus pais, que honraram os seus pais, como diz a própria palavra, eles tiveram vidas longas aqui na terra e foram bem procedidos. Por quê? Porque eles escutaram do seu pai os conselhos que os pais deram a eles. E eles honraram os seus pais, ouvindo os conselhos e colocando-os em práticas. Tanto é verdade que esses pais, como eu e muitos que existem por aí, eles procuraram passar aquilo que receberam dos seus pais, nesse sentido, para os seus filhos, embora alguns conseguiram, mas a maioria não conseguiu. Vocês vejam só, hoje o filho levanta cedo, tem dia que ele nem olha na cara do pai nem da mãe, ele levanta, sai lá, parece que pai e mãe não existe. Ele toma seu banho, se arruma, vai trabalhar. O dia que ele está de bom humor, ele fala, bom dia, bom dia. Então, isso é uma falta de respeito, é uma falta de consideração e amor ao pai e à mãe. Por quê? É preciso honrar pai e mãe, é um mandamento divino, é um mandamento de Deus. Os filhos da minha época, quando os pais se sentavam assim para contar uma história, a gente dava atenção aos pais. A gente ouvia atentamente aquilo que os pais da gente diziam. Eles contavam uma história. Eu, por exemplo, eu tenho muitas e muitas histórias para contar que meus pais contaram. Minha mãe e principalmente meu pai. Graças a Deus, eu com meu pai, nós tivemos um relacionamento maravilhoso. Graças a Deus. Com minha mãe também o relacionamento foi campeão. Mas nesse tema assim de dialogar, conversar, eu com meu pai, louvado seja Deus. Eu sou muito feliz e grato ao meu pai e grato ao nosso Deus, porque eu tive um pai maravilhoso.
ele foi sempre atencioso comigo, com todos os filhos, claro. Eu não sou melhor do que os outros. Só que eu tinha uma atenção assim com meu pai. E por eu ter aquela atenção com ele, eu tenho muitas e muitas histórias para contar referente ao meu pai. Que não é o que acontece hoje com os meus filhos, porque os meus filhos futuramente não terão as mesmas histórias que eu tenho para contar dos meus pais. Por quê? Quando eu estava conversando com meu pai, eu ouvia atentamente o que meu pai dizia, guardava na memória. Hoje é diferente. Eu vou contar uma história para um filho meu, eu começo a contar a história, ele já diz: ah, pai, você está rodeando muito e não sei o que, fala logo. Outra hora eu vou contar aquela história que eu já contei uma outra vez. Ele diz: ah, pai, essa história eu já sei de cor e não sei o que. Ou seja, no meu entendimento, isso é uma falta de respeito, é uma falta de consideração pelo pai. Porque o filho precisa dar atenção e confiança aos pais. Afinal de contas, foi os pais que o geraram, que o colocaram nesse mundo por intermédio de Deus. Então, de alguma forma, nós temos que honrar pai e mãe. É um mandamento divino. Amados irmãos, um abraço carinhoso do Toninho do Táxi, todos com Deus e até a próxima.